Olá pessoal, dando sequência aos vídeos do Sintecefaz sobre a Previdência, estou aqui hoje para falar sobre a Previdência Social do servidor público. E temos que ter em mente sempre que a Previdência Social é a parte da Seguridade Social que só proporcionará benefício para quem contribuiu previamente. No mundo, o surgimento da Previdência Social se deu na Alemanha do século XIX, com a criação da Lei de Seguro Social do Estado alemão. No ano de 1883, é aprovada a Lei do Seguro-Doença. Em 1884, a Lei do Seguro contra Acidentes. E em 1889, a Lei do Seguro de Invalidez e Velhice. Desde sua origem, já previa a contribuição de trabalhadores e patrões, e por isso passou a ser conhecido como modelo contributivo. No Brasil, as primeiras manifestações previdenciárias vieram em 1543, com as Santas Casas, e em 1808, com os Montepios. Mas foi em 1923, com a Lei Eloy Chaves, o Decreto-Lei 4082, que a Previdência foi instituída oficialmente no país, nos moldes alemães. Por meio deste Decreto-Lei, cada empresa ferroviária ficava obrigada a criar e gerir caixas de aposentadorias e pensões para seus funcionários. Seriam os embriões das previdências privadas como conhecemos hoje. As empresas públicas de previdência no Brasil só começariam a ser criadas na década de 30, em forma de Instituto de Previdência por Categoria Profissional, as IPCPs, em forma de autarquia, e seriam também os embriões da previdência pública. O grande defeito desse sistema era que todos funcionavam de forma autônoma, com regras próprias e específicas, com estrutura e gestão diferentes. Qual a consequência disso? A fiscalização e o controle tornaram-se inviáveis e seus resultados incertos. Por isso, em 1967, todos foram extintos e criou-se o INPS, uma autarquia federal, para gerir a previdência social dos trabalhadores urbanos brasileiros. Quem nessa época tomava conta da previdência dos trabalhadores rurais? Ninguém, porque até essa época não existia a previdência do trabalhador rural. Só em 1971 foi criado o ProRural, Programa de Previdência Social do Trabalhador Rural. E para geri-lo foi criado o FUNRural, em forma de autarquia federal. Essa realidade seria mantida até 1988, quando foi alterada pela Constituição Federal, com a criação do primeiro Sistema Nacional e Constitucional de Proteção Social Amplo, chamado de Seguridade Social. A partir daí, estavam extintos o Sistema Urbano de Previdência Social e o Rural, e criado o Regime Geral de Previdência Social, RGPS. Para arrecadar e fiscalizar as contribuições previdenciárias e gerir os benefícios do novo regime, foi criado o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, em forma de autarquia federal. Não podemos esquecer que a Previdência Social destaca-se por seu caráter contributivo e sua filiação obrigatória, organizada sob a forma de regime geral, artigo 201, regime próprio, artigo 40, e o regime de previdência complementar. Vamos ver como se apresenta a Previdência Social no Brasil? No topo nós teríamos o Sistema de Previdência Social, integrando-os nós teríamos a Previdência, Regime Geral da Previdência Social, Regime Próprio da Previdência Social e o Regime de Previdência Complementar, integrado pelas entidades fechadas de Previdência Complementar e entidades abertas de Previdência Complementar. A partir da Constituição de 88, tivemos alguns momentos de retrocesso nas conquistas previdenciárias dos segurados, tanto do regime geral quanto do regime próprio. Retrocesso por quê? Porque, apoiado pelo discurso neoliberal do Estado mínimo, aprovou-se algumas emendas constitucionais visando diminuir ou até retirar direitos previdenciários dos segurados e de seus dependentes, e que serão analisadas nos próximos vídeos.